Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que tenham tido um bom domingo, não é? E que ainda possam ter um excelente resto de domingo. Quero desejar olá a todos, uma feliz Páscoa, não é? Que tenha sido um dia bem gostoso, não só gostoso em termos de comidinhas boas, não é? Mas também gostoso em termos de sentimento, que todos consigam se reencontrar e realmente ter em mente o que é o sentimento da Páscoa, não é? E que todo mundo possa ter luz também na sua vida. Bom, quero agradecer desde já a atenção de todas as pessoas que estão aqui a aderir à nossa live. Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco. O meu nome é Letícia Silva, eu sou a diretora artística do Miss Queen Portugal e decorrente, não é, toda essa situação que nós estamos a viver, tivemos aqui algumas ideias e é por isso que lançamos ontem, no caso hoje de manhãzinha, essa surpresa de que nos próximos dias teremos aí algumas lives, não é? Vamos fazer alguns diretos com algumas misses convidadas da nossa parte e vamos abordar aí alguns temas bem interessantes. Independente, né, de quem for nos assistir aqui, nos acompanhar, sendo Miss ou não, ou sendo alguém que queira ingressar a essa área, ou mesmo que não tenha interesse na área Miss, mas acredito que todo conhecimento que a gente vai poder passar aqui vai ser bom, não é? E útil de alguma maneira para essas pessoas. Por isso, nos próximos dias, nós vamos ter aqui participações de outras misses, especialmente que já estiveram em algum concurso internacional a representar Portugal, para falar de diversos temas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar a respeito da nutrição, daqui a pouquinho eu já vou introduzir aqui a nossa convidada especial, mas nos próximos dias nós vamos falar acerca, por exemplo, dos idiomas, da importância de dominar outro idioma. Vamos falar também, por exemplo, acerca do marketing pessoal, de como a gente pode gerir as nossas redes a favor, não é, de mostrar o nosso melhor lado ou conseguir talvez potenciar algum negócio, quem sabe. Vamos falar acerca da comunicação, das diversas formas de comunicar, da entrevista, de como conciliar, por exemplo, os estudos com a área Miss, não é? Além de que também é fundamental nós trabalharmos o nosso lado pessoal, naquilo que a gente acredita, não é? Trabalhar isso também. Por isso, no decorrer dos próximos dias, nós vamos revelar aqui a todos quem serão essas convidadas especiais para falar desses temas especiais também. Então eu aqui já agradeço a participação. Olá, Carla, Sandra, o Rafael, o Nuno, o Vitor, a Mafalda. Olá, toda a gente está nos acompanhar. Daqui a pouquinho também eu já vou chamar a nossa convidada especial. Se vocês depois, no decorrer dessa live, tenham alguma pergunta, não é? Fiquem à vontade em comunicar com a gente aqui, mandando a sua pergunta então em resposta. Olá, Carla, tudo bem? Olá, Graça, espero que esteja tudo bem aí nos Açores, a Sofia também. Olá, Patrícia. Oi, Sara, um beijinho grande. Sandy, a Margarida. Olá a todos. Olá, Rafael. Muito bem. Bom, eu quero então já convidar agora, vou introduzir aqui a nossa convidada especial, que é a Miss Intercontinental Portugal 2018. A Joana já tem aí um percurso no Miss Queen Portugal que certamente daqui a pouquinho ela vai comentar para vocês. E a Joana é nutricionista, por isso nada, é ótimo, não é? É excelente tê-la aqui hoje, após um dia de exageros, que eu tenho certeza que toda a gente aí cometeu alguns exageros, não é, Joana? É normal, sim, acho que sim. E, bom, estamos aqui numa altura complicada por causa aqui da situação neste momento, mas estamos aqui num período da Páscoa também e, portanto, normalmente já há sempre aqui algumas diferenças ao nível da alimentação nesta quadra especial, sem dúvida. Muito bem. Queria só saber se o pessoal em casa está conseguindo ouvir bem a gente, se também estão conseguindo ouvir bem a Joana. Aqui consigo ouvir ótimo. Muito bem. Ok.
Bom, Joana, conta para nós um pouquinho como é que foi a tua trajetória aqui, como é que você chegou até o Miss Queen Portugal, não é? Para a gente conhecer também um pouquinho aí da tua história. Bem, aqui a história já começou há algum tempo atrás. A primeira vez que eu tinha concorrido ao Miss Queen Portugal foi em 2015. E depois gostei tanto da experiência que voltei em 2018 a concorrer novamente. Não conhecia o concurso em 2015, tive conhecimento através de uma amiga que tinha participado no ano anterior. Resolvi inscrever-me também. Correu bastante bem, foi uma experiência que eu gostei imenso, que acho que me acrescentou muito a nível pessoal. E portanto aconselho sem dúvida a qualquer menina que tenha interesse, quer seja pela área da moda ou mesmo para ter algum outro tipo de experiências, acho que devem arriscar, não perdem nada e portanto foi uma ótima experiência. Portanto, aqui em 2015, no Miss Queen Portugal, consegui conquistar 3 títulos em 2015, portanto foi a terceira dama de honor do Miss Queen Portugal. Consegui também o título de Miss Eco Beauty, derivado ao vídeo que nós fizemos também a convite do Miss Queen Portugal, portanto um vídeo com uma vertente um pouco ecológica, que é realmente aqui algo muito presente neste concurso nacional, Miss Queen Portugal, e também o melhor talento na altura que apresentei uma coreografia de dança e, portanto, também consegui este título. Na altura depois... você já estava estudando nutrição ou ainda não tinha entrado na universidade? Já tinha, estava no meu primeiro ano de faculdade nessa altura, já tinha começado, sem dúvida. Depois, então, aqui esta participação permitiu então que começasse aqui a experiência internacional, portanto, depois em 2016 fui representar o nosso país, neste caso ao Chipre, no Miss Mediterrâneo. Também, infelizmente, consegui uma coroação, fui Miss Elegância naquele ano no Miss Mediterrâneo. E portanto acho que o bichinho começou por ser pela moda, mas acho que depois me apaixonei mais pelo mundo misto do que propriamente pela parte mais de modelo. Ficou sempre um bocadinho esse bichinho. Esperei terminar o curso para realmente voltar novamente, porque não tentar, e portanto foi aqui que em 2018 surgiu novamente a participação no Miss Queen Portugal. Nesta participação classifiquei o top 16 nacional, se não estou aqui em erro, acho que sim, e pronto, e foi aqui então que surgiu novamente uma oportunidade a nível internacional, portanto, representar o nosso país uma vez mais lá fora, o que é algo que me deixou muito orgulhosa, claro. E uma vez mais é uma experiência incrível que nos... E desta vez sinto que ainda me deu mais... como é que eu te explicar? Bagagem pessoal, não? Sim, sem dúvida. Pessoal, também a nível profissional. Porque pronto, também falamos aqui da diferença de uns 3, 4 aninhos, portanto já é um bocadinho diferente. Na altura, quando comecei, tinha 18 anos. Quando fui aqui, neste caso, foi o Miss Intercontinental, portanto, quer dizer que foi uma experiência internacional, eu não disse qual é que foi. O Miss Intercontinental, que foi, neste caso, nas Filipinas, em janeiro de 2019 já, exatamente, já fez um ano e pouco. E é realmente uma experiência incrível. Nós conhecemos pessoas de todos os cantos do mundo, aprendemos muito sobre as culturas de cada uma das candidatas. Também temos a oportunidade de nos desenvencilharmos sozinhas com outra língua que não é a nossa, porque realmente nós temos que comunicar, não é? E aqui realmente é bastante importante termos uma segunda língua. Dominarmos relativamente bem uma segunda língua, no caso o inglês é sempre uma mais-valia, porque realmente todas elas conseguem comunicar, a maior parte, em inglês e, portanto, é ótimo. E neste caso foi uma experiência bastante duradoura, foram 3 semanas em janeiro que tive nas Filipinas e, portanto, foi ótimo mesmo. E falando um pouco da nutrição, não é? Pensando Filipinas, a gente sabe que na Ásia a alimentação é completamente diferente. É completamente diferente da nossa, sim, sem dúvida. Isso foi um desafio. Quando nós vamos um bocadinho para fora daquilo que é o que existe em todos os países, portanto, um hotel é sempre
um local onde mais facilmente nós conseguimos ainda assim manter as nossas rotinas, nomeadamente no que diz respeito à alimentação. Mais fora daquilo que é um hotel, aí sim vem a nível da alimentação algo que é mais desafiante. Portanto, a alimentação fora do hotel era tudo muito à base dos fritos, muito arroz, algumas massas, mas essencialmente era aqui muito os fritos, os molhos assim mais condimentados. E portanto foi um desafio. Não sou muito esquisita ao nível da alimentação, portanto nesse sentido consegui-me safar bem. Mas sim, interessante também ver um bocadinho como é que funciona a cultura alimentar, no caso das Filipinas e de outros países também. Muito bem. E a tua paixão pela nutrição? Começou como? Como é que você realmente descobriu que seria essa a profissão que você queria levar? Foi assim um bocadinho da noite para o dia, por assim dizer, que eu não tinha muito bem a ideia do que é que havia de seguir quando terminei o secundário, portanto, eu sabia que queria prosseguir os estudos, portanto, ir para a universidade, mas estava um bocadinho naquela, não sabia muito bem o que é que havia de escolher. A área da saúde pareceu-me algo que sim, que seria o caminho, mas dentro da saúde não havia ainda muito bem aquilo que eu gostaria de seguir. A nutrição, não sei muito bem como é que surgiu essa ideia, fui pesquisando um bocadinho mais na altura em que nós tínhamos de nos inscrever para a faculdade, fui pesquisando um bocadinho mais, percebi que realmente era uma área em expansão, porque realmente é algo que nós conseguimos ter várias vertentes no que diz respeito aqui ao trabalho de nutricionista, pode ser bastante vasto a nossa atuação e, portanto, achei que poderia ser interessante e que, essencialmente, era algo que estava também a começar a ganhar algum peso ao nível daquilo que é de ser importante ao nível da saúde também. E, portanto, acho que realmente nos últimos anos nós temos assistido aqui à crescente preocupação na alimentação no que diz respeito à nossa saúde. E foi um bocadinho por aí, pois sempre também o objetivo também era tentar, com a profissão que eu fosse escolher, a tentar ajudar o máximo de pessoas possível e, portanto, foi um bocadinho por aí também. A nutrição surgiu nesse contexto, não sabia muito bem para onde é que havia de seguir, mas se calhar a saúde seria o caminho e, portanto, caiu um bocadinho no colo e fui pesquisando e acabei por me interessar. E acho que também é isso que, no fundo, acabou te motivando a ingressar nessa área Miss também, não é? Um pouquinho essa vertente. Sim, sem dúvida também. Acho que, claro que a alimentação não deve ser só pensada no ponto de vista estético, portanto, para aquilo que nos que vai resultar num corpo perfeito, ideal, um estereótipo, se pudermos chamar assim. Mas perceber como é que a alimentação que nós levamos tem realmente alguma. Não é importância, claro, também tem importância, mas alguma influência naquilo que vai ser o nosso corpo, a nossa saúde e a forma como realmente nós nos sentimos também com o tipo de alimentação que fazemos. Exatamente. Eu, por exemplo, digo, às vezes se eu estou com fome, meu humor muda completamente, não é? Sem dúvida. Até os momentos em que só apetece alguns alimentos do que outros, não é? Sim, claro, sem dúvida. Já por aí a gente pode também analisar e perceber a influência, não é? Que aquilo que consumimos tem sobre nós. Sim, sem dúvida. Muito bem. Joana, o que você preparou, não é? Pensando na experiência que você já teve no Miss Queen Portugal, a experiência que você já teve desses 2 concursos internacionais, para aquilo que você acredita que é importante para jovens que queiram ingressar nessa área, ou que já estão a tentar, não é? Ou tem lá no fundo só um bichinho, ou mesmo que não queiram ingressar na área Miss, mas que são coisas que são fáceis de se aplicar para o dia a dia, não é? De uma pessoa. O que aqui hoje a gente então vai abordar assim de uma maneira geral para depois aprofundar cada tema? Ora, se calhar vamos fazer aqui um bocadinho a ponte entre o mundo Miss ou o ser Miss e aquilo que eu acho que realmente a alimentação deve ter, o papel que a alimentação deve ter no nosso dia a dia, portanto, no ponto de vista de saúde. E, portanto, fazer um bocadinho aqui a ponte entre o ser Miss e a questão da saúde. Portanto, uma Miss é algo que é um indivíduo que supostamente acaba por ser uma figura pública, portanto, está sobre o olhar das pessoas. O seu objetivo deve ser aqui influenciar positivamente a opinião do público e, portanto, de certa forma, ser aqui um exemplo. E um exemplo, portanto, porque não realmente falar aqui
ser um exemplo ao nível da promoção de estilos de vida saudável. E aqui que realmente entra a nutrição, claro que não é só a nutrição, o caso do exercício físico também, e todos os outros temas também. E, portanto, dentro disto também falar aqui realmente o que é uma alimentação saudável, porque hoje em dia ouvimos tanta coisa no que diz respeito à alimentação, o que é saudável, o que é bom, o que é mau, e isto é sempre algo que é muito difícil nós explicarmos. Normalmente as pessoas não adoram a resposta que nós damos em relação a isto, porque eu costumo dizer porque isto tudo no que diz respeito à alimentação depende. E as pessoas querem sempre respostas muito específicas, mas nós não as conseguimos dar porque não podemos generalizar quando diz respeito à alimentação. Uma alimentação saudável é suposto ser para toda a gente, portanto, sem exceção, a alimentação que cada pessoa tem deve ser saudável. Depois, claro, quando falamos aqui em objetivos nutricionais, aí a coisa já é um bocadinho diferente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um objetivo nutricional diferente, seja ao nível da saúde, algum objetivo do ponto de vista estético, e, portanto, aqui tem que ser sempre tudo avaliado com bastante cuidado, individualmente, de forma que realmente nós conseguimos fazer uma abordagem nutricional também ela mais individualizada e personalizada. E, portanto, se aqui o objetivo é falar numa alimentação saudável, e claro que nós aqui devemos sempre procurar as pessoas que mais habilitadas estão neste caso para o falar. E, portanto, e por isso nesta situação, claro que podemos falar e devemos numa alimentação saudável, mas quando nos queremos aqui, quando temos algum objetivo muito específico aqui, sempre devemos procurar um nutricionista que nos ajude nessa questão, da mesma forma que nós temos aqui algum objetivo a nível do exercício, procurar algum colega da área do exercício, temos a falar de alguma, por exemplo, aqui da parte da estética, por exemplo, procurar sempre alguma colega esteticista da área da estética, e, portanto, cada coisa tem o seu... É importante de procurar o profissional adequado, não é? Exatamente, sem dúvida alguma, porque eu acho que esse é um bocadinho ainda assim o problema da banalização que acaba por ter aqui no que diz respeito à alimentação. É muito fácil generalizar e as redes sociais e a internet, tudo isso, acabam por também ter algum impacto naquilo que nós pensamos sobre a alimentação. É muito fácil nós termos acesso às redes sociais e ver o que é que as pessoas dizem em relação à alimentação. Mas claro que nós não podemos, como estava a dizer há pouco, generalizar tudo, e portanto, claro que se deve falar sobre o assunto, mas depois também ser um bocadinho crítico no tipo de informação que nos é passada, e portanto a ideia era aqui um bocadinho também falar nesse sentido, o que é uma alimentação saudável propriamente dita. E depois, claro, também como falamos aqui o fazer a junção do que é ser Miss com a alimentação, que é realmente aqui a área que me diz respeito, poder fazer esta junção. O Miss Queen Portugal, como falava aqui há pouco, tem como legado, portanto, a proteção ambiental, também aqui a preservação da Mãe Terra, e, portanto, a alimentação também ela pode ser sustentável, e, portanto, terminar aqui nesse sentido também depois no que podemos falar relativamente à alimentação e sustentabilidade. Exatamente. Deixa só antes, Joana, a gente responder aqui a pergunta da Thelma, que ela perguntou aqui, quais foram os pontos em que você focou na alimentação, não é? Antes de ir para o concurso internacional. E já agora, olha, olá, Sandro, um beijinho aí para o Peru. Olá, Alexandra, um beijinho para Madeira também. Olha, muito bem, as principais preocupações no que diz respeito à alimentação. Primeiro que tudo, juntar o exercício físico à alimentação, que isto eu costumo dizer que não há uma coisa sem a outra. Se o foco é realmente aqui a parte corporal, portanto, a parte estética, a alimentação só não funciona, o exercício só não funciona. E realmente isso foi algo que eu experienciei, mesmo já estando aqui na parte da alimentação. O exercício físico foi, sem a correta acompanhamento da parte da nutrição, não estava a dar tantos resultados quando realmente eu comecei aqui a introduzir algum cuidado no que diz respeito à alimentação, porque isto depois também é todo um processo. Nós, quando começamos a estudar aqui a parte da nutrição, a parte do exercício físico acaba por se intercalar depois, e nós também não temos todo o conhecimento da área do desporto como os nossos colegas têm, portanto isto acaba por ser tudo uma aprendizagem. E, portanto, o foco aqui realmente foi começar o exercício físico em conjunto com a alimentação, de forma a conseguir ter aqui o maior partido possível nas duas partes. No que diz respeito à alimentação, o foco foi mesmo, no meu caso particular, não tinha qualquer problema com o meu corpo ao nível do peso, portanto não havia aqui peso a perder, peso a ganhar, era uma questão de manutenção, e portanto a abordagem foi mesmo manter uma alimentação saudável e que isso se refletisse no corpo, ou seja, ao nível do corpo, a parte da tonificação, que essa era a ideia no que diz respeito ao ginásio, uma vez que não era perder peso nem aumentar peso.
tonificar aqui o corpo, portanto, torná-lo mais forte e que isso visivelmente se notasse quando fosse aqui ao concurso, no caso da passarela, os desfiles em biquíni, que realmente acabam por ter algum peso também na competição. E também se notasse não só no corpo, mas também eu me sentisse bem para executar as minhas atividades. Isto não só, claro, no concurso, mas também no dia a dia, me sentisse saudável. Mais do que parecer saudável, também é importante uma pessoa sentir-se saudável. E quando a alimentação que nós temos é saudável e, portanto, estamos confortável com a nossa alimentação, isso nota-se no corpo, nota-se na nossa pele, no cabelo e, portanto, está tudo intercalado. E, portanto, realmente o cuidado no que diz respeito à preparação do concurso internacional foi mesmo este: tentar que a alimentação fosse adaptada àquilo que eram os meus objetivos e aqui ao exercício físico também para ter uma melhor versão de mim, por assim dizer, para competir lá fora e representar o nosso país. Foi aqui um bocadinho esta a preocupação. E eu acho que isso já tem tudo a ver, não é? Com o primeiro tema em que você queria abordar, da parte dos estilos de vida saudáveis enquanto Miss, não é? E a gente também tem que, acho que, focar aqui a diferença, é que talvez as pessoas também pensem, mas desfile de Miss ou concurso de Miss estão somente à procura da mais bonita, vão realmente olhar somente para o corpo. E uma coisa que você falou aqui, que acho que é importante frisar, você não teve um objetivo de perder, não é? Ou algo assim, você só quis tonificar, melhorar aquilo que você era, não é? E o reflexo também do estilo de vida saudável é um reflexo da autoconfiança que a pessoa vai ter, não é? Dando um contexto, concurso de beleza em que você é o foco, não é? E que você vai precisar demonstrar cada vez mais aquilo que você acredita em você, não é? A alimentação acaba sendo primordial. E nesse sentido, o que seria, então, um estilo de vida saudável ligado à alimentação especificamente para uma Miss? Pensando que uma Miss não tem que necessariamente ser super magra, não é? Uma Miss não tem que ser assim. Não é igual o padrão da moda, não é? Não é igual uma modelo. Pronto, aqui relativamente a esta questão. A parte da alimentação ser saudável, como falava aqui há pouco, é aquilo que é generalizado para toda a gente, os cuidados que nós todos devemos ter. Claro que aí, como falava há pouco, quando há aqui outro objetivo mais específico, aí devemos adaptar nesse sentido. Portanto, para ter aqui a alimentação saudável, realmente o que eu costumo dizer, uma alimentação saudável, o que eu costumo dizer, aliás, e é isto que nós temos presente, é uma alimentação que é variada, equilibrada e completa. Isto porque de todo o grupo de alimentos que nós temos disponível, e portanto aqui fazendo um bocadinho a referência ao padrão alimentar mediterrâneo, que, portanto falamos aqui da roda dos alimentos, todos os grupos de alimentos que nós temos disponíveis, devemos variar um bocadinho entre todos eles e, portanto, a alimentação equilibrada, saudável, portanto, equilibrada, completa e variada, é isto mesmo. Nós temos aqui um equilíbrio, não falando propriamente de algum objetivo muito específico, mas para ser saudável, portanto, ter aqui um equilíbrio em tudo aquilo que são estes grupos de alimentos. Portanto, tudo é importante, tudo faz falta em conta, peso e medida. Portanto, aqui a parte da hidratação é bastante importante para manter o nosso organismo a funcionar bem, todas as suas atividades vitais. E aqui, claro, falamos no caso da água, os sumos não tanto, mas aqui mais água propriamente dita. Depois, frutas e vegetais também é bastante importante. Portanto, nós estamos aqui a falar de um grupo de alimentos que ocupa a grande parte da tabela da roda dos alimentos, aliás, por alguma razão em especial, não é? É um grupo de alimentos que tem aqui bastantes vitaminas, minerais, fibras e, portanto, são muito importantes ao bom funcionamento do nosso organismo e nós devemos nos focar realmente em tentar colocá-los no nosso dia-a-dia recorrentemente, porque ao nível da população portuguesa nós ainda assim temos aqui alguma fraca utilização deste tipo de alimentos e realmente é algo que nós nos devemos focar. Depois, outro grupo de alimentos que é bastante interessante a nível nutricional e que nós nos esquecemos com alguma frequência, o caso aqui das leguminosas, grão, feijão, lentilhas, tudo isto, que é um tipo de alimentos que também é bastante interessante que nós devemos manter no nosso dia-a-dia. Passando também aqui, claro, os cereais, derivados, os tubérculos, portanto, também deve realmente fazer parte de uma alimentação saudável. É também um grande grupo que diz respeito aqui à roda dos alimentos e, portanto, convém que ele esteja presente, até porque é aquele grupo de alimentos onde nós maioritariamente vamos buscar a nossa energia, portanto, ele tem que estar presente.
Frutos oleaginosos também são tipo as amêndoas, amendoins, nozes, cajus. Também são um tipo de alimentos bastante interessante a nível nutricional, antioxidantes, também aqui com um bom tipo de gorduras, face àquelas que nós devemos evitar mais, no caso das gorduras saturadas, os frutos oleaginosos, devemos mantê-los porque realmente são um tipo de gorduras mais interessante. E também, claro, a carne, o peixe e os ovos, ou o caso aqui dos leites e derivados, quando temos aqui uma alimentação que os preconiza. E isto acaba por constituir aquilo que é uma alimentação, como falávamos aqui há pouco, saudável, portanto, equilibrada, completa, variada e deve ser este o foco primordialmente no que diz respeito a uma alimentação. Depois, claro, fora aqui a parte da roda dos alimentos. Nós tentamos evitar aqui um bocadinho aquilo que são os produtos processados e aqui falamos tudo quando são as bolachas, os bolos, molhos, Que acaba sempre sendo uma tentação, não é? E pensando sim, talvez sem dúvida. Claro que eles podem fazer parte, claro que eles podem fazer parte e aliás ninguém nunca consegue manter sempre uma alimentação muito, muito regrada e eles podem perfeitamente fazer parte do nosso dia-a-dia, mas com muito menos frequência, porque realmente são alimentos que são menos interessantes do ponto de vista nutricional, têm sempre mais aditivos, mais açúcares de adição, mais gorduras saturadas e este tipo de componentes está muito associado ao desenvolvimento de algumas doenças mais complicadas, diabetes, doenças cardíacas e portanto não convém de todo nós abusarmos muito neste tipo de alimentos e portanto estes são aqueles que nós devemos consumir em menor quantidade e, portanto, ter algum cuidado no que diz respeito a isto. E, portanto, a alimentação também convém que seja o mais natural possível. Evitarmos também os alimentos mais manuseados a nível de indústria. Portanto, quando for aqui os alimentos mais naturais também são mais interessantes porque vamos acabar por perder menos as suas propriedades interessantes porque não vão ser tanto precisamente mexidos em termos de indústria. E é um bocadinho por aqui que nós nos devemos guiar. Claro, fala-se muito também na questão dos açúcares de adição. Claro, os açúcares de adição não são propriamente proveitosos para o nosso organismo. Claro que tudo quando são os açúcares naturalmente presentes são sempre melhores e mais interessantes. Falamos aqui no caso das frutas, no caso dos laticínios, por exemplo, a lactose que está presente nos laticínios é o tipo de açúcar natural e, portanto, também no caso dos laticínios, tudo quando são os laticínios naturais são mais interessantes. E também aqui é muita questão dos integrais. Tudo quanto é mais integral também acaba por ser menos processado e, portanto, como é menos processado, acaba por perder menos as suas propriedades e é um bocadinho aqui este tipo de alimentos que nós devemos acabar por preferir em detrimento dos outros. E acho que a nível da alimentação saudável é assim um bocadinho isto que tinha aqui para falar. Uhum. Deixa eu só cumprimentar aqui então também o Nuno Peixoto, lá do Peixoto Imagem, o pessoal que tem vindo aqui nos acompanhar. Basicamente você também respondeu há pouco a pergunta da Vânia, lá da França, que mandou um beijinho, que ela queria saber, Joana, no teu dia a dia, não é? Uhum. O que você fazia para ter uma alimentação saudável? Acho que foi basicamente aquilo que você andou a falar agora. Mas talvez o ideal era, imagina tentar exemplificar, não é? Conhecendo a tradição portuguesa e o habitual dos alimentos que nós acabamos consumindo no dia a dia. Se fosse, imagina, para montar um cardápio, não é? De um dia só. O que você indicaria ao pequeno almoço, ao snack, ao almoço, à refeição principal e assim por diante? Ok, pronto, lá está. Vamos entrar aqui um bocadinho naquilo que é muito difícil responder com uma resposta, com algo muito certo. O que eu costumo sempre promover bastante é realmente o fazer refeições completas ao nível dos nutrientes, portanto, principalmente as refeições principais, falamos do almoço e do jantar, eles devem ser o mais completos possível e o mais orgânicos possível na constituição, portanto, ser mais naturais e terem aqui o conjunto de todos os nutrientes que deve estar no prato, portanto, desde os arrozes, massas, quinoas, cuscuz, tudo isto podem ser opções como, portanto, o acompanhamento, o hidrato de carbono no prato. Claro que as quantidades, como falava aqui há pouco, depende muito do objetivo de cada pessoa e sim tem que ser sempre adaptado àquilo que é o objetivo nutricional de cada um. Os legumes no prato, sejam eles cozidos, salteados, saladas, o que for, deve estar presente e ser a maior porção do prato. Visualmente, o que eu costumo dizer é metade do prato deve ser aqui os legumes, um quarto a carne e o peixe, ou uma opção equivalente ao nível da parte proteica do prato, por assim dizer, e outro quarto a ser aqui o acompanhamento, os arrozes, massas, como falávamos aqui, e claro, introduzir aqui as leguminosas como o complemento do hidrato de carbono. Portanto, podemos ter desde o arroz
massa, ou se quisermos fazer aqui intercalar, por exemplo, um arroz com feijão, que também é uma ótima opção, também faz aqui esta complementariedade e pode perfeitamente fazer parte aqui do prato. E, portanto, aqui a refeição principal desta forma, tentando sempre começar também com a sopa inicialmente, para nós conseguirmos aqui colocar mais vegetais no nosso dia-a-dia. Depois aqui um bocadinho, sem ser o almoço e o jantar, lanches, pequenos almoços, tudo isto. A quantidade de lanches, a quantidade e o tipo, claro, destas refeições intermédias, por assim dizer, depende muito também do dia-a-dia da pessoa, como é que são as suas rotinas, os seus objetivos. Há pessoas que, por exemplo, a parte da tarde acaba por ser sempre, o espaçamento entre o almoço e o jantar, por exemplo, é sempre maior e aí nós conseguimos fazer 2 pequenos lanches. Há pessoas que isso acaba por ser, por causar aqui algum stress, porque estão sempre, sentem que estão sempre a comer mas poucas quantidades, e se calhar precisa comer mais vezes e aí nós optamos por fazer apenas um lanche à tarde, por exemplo. Isto é tudo muito individualizado, aquilo que cada pessoa acaba por nos transmitir, no caso nas consultas. Lanches, snacks, aqui também tentar implementar aquilo uma vez mais os naturais, portanto, e também tentarmos sempre implementar aqui algum bom tipo de proteínas, vitaminas e minerais, também algum tipo de hidrato de carbono. Os integrais são sempre melhores opções, portanto, desde um pão que nós possamos fazer um lanche, um pequeno almoço, por exemplo, e aqui sempre tentar os pães de sementes, pães integrais, farinhas também aqui tipo alfarroba, centeio, as bolinhas de mistura, assim, o ideal é realmente ser um pão que não seja aquele tipo pão empacotado que nós compramos no supermercado, por exemplo, e aqui também uma infindável variedade de opções que podemos colocar neste pão, desde os queijos, no caso dos fiambres, eu costumo aconselhar sempre os fiambres magros, pode ser ovos, pode ser também aqui algum tipo de doce, e no caso dos doces, eu costumo aconselhar os doces sem adição de açúcar, porque aqui apenas o açúcar que vai estar presente é o açúcar da fruta e, portanto, não há aqui aqueles açúcares de adição que nós falávamos que é sempre tentar evitar ao máximo. Podemos também introduzir aqui nestes lanches, por exemplo, alguma fonte de gordura boa, no caso dos frutos secos, dos amendoins, cajus, mesmo a opção em manteiga, por exemplo, destes frutos, as manteigas de amendoim, de amêndoa, também são ótimas opções, e aqui uma vez mais, quando são opções naturais, portanto acaba por ter na sua constituição apenas o fruto seco e não tem açúcar de adição ou algum outro tipo de óleos na sua constituição. Os flocos de aveia, por exemplo, também são ótimas opções integrais a cereais, e temos uma variadíssima forma de as utilizar no nosso dia-a-dia, desde panquecas, desde utilizá-las com iogurtes ou com leites, bebidas vegetais. Podemos fazer também algum tipo de batidos e, portanto, aqui introduzir as frutas também. É essencialmente nós tentarmos ter os alimentos na sua forma o mais natural possível e distribuindo bastante bem ao longo do dia a forma como vamos ter as horas disponíveis que nós temos no nosso dia-a-dia com a alimentação, e pensar que realmente a alimentação que nós vamos fazer é aquilo que nos vai fornecer energia para nós conseguirmos fazer as nossas atividades diárias, e depois, como falava aqui há pouco, em termos de quantidades, número de refeições, tudo isto tem que ser sempre adaptado a cada pessoa, ao seu dia-a-dia. E, por exemplo, se temos aqui a falar no caso de alguém que tenha exercício físico, e aqui também é completamente diferente, uma pessoa que faz exercício físico 1 ou 2 vezes por semana ou 4 a 5 vezes por semana, aqui a necessidade nutricional das duas pessoas vai ser completamente diferente, e portanto a alimentação obviamente também tem que estar aqui associada à prática da atividade física neste sentido. É sempre aqui um bocadinho difícil nós conseguimos dar aqui uma resposta muito certa, mas essencialmente era isto que eu queria aqui passar, tentarmos ter os nossos lanches, os nossos snacks e, claro, as refeições principais também com o alimento o mais natural possível no que diz respeito à sua constituição. Portanto, do que é que estes alimentos vão ser constituídos. Bom, aproveitando também, nós tivemos aqui a pergunta, por exemplo, da Ivana, que quer saber quais são os alimentos que devem ser excluídos para evitar a retenção de líquidos. Ora, nesta questão nós temos que ter aqui algum cuidado com o sal na alimentação também, que acaba por sempre dificultar aqui um bocadinho. Outra forma, evitarmos aqui a retenção de líquidos. Portanto, aqui a questão da hidratação também é bastante importante. Se nós, numa pessoa dita saudável ou que não tem tanto este problema, já dizemos que deve ter aqui pelo menos 1,5 litro de água por dia que deve conseguir fazer. Uma pessoa com a retenção de líquidos ainda é mais importante para conseguir expulsar realmente aqui este excesso de líquidos que acumula no organismo. E aqui pode ser desde a água simples, uma água aromatizada com algum tipo de especiaria que gostem, que tenha também aqui algumas frutas para dar algum sabor,
sabor. Um chá, por exemplo, que não tenha aqui o açúcar adicionado, porque quando tem aqui o açúcar adicionado, esta água acaba por ter uma absorção diferente e, portanto, não é a mesma coisa que uma água ou um chá sem açúcar. Assim, Então, nível da alimentação, um bocado. engana-se no fundo quem pensa que, eu tenho retenção de líquidos, então eu vou deixar de beber líquidos. Engana-se quem pensa assim. Sem dúvida, sim. Porque a hidratação é importante em qualquer pessoa, nas pessoas com retenção de líquidos ainda mais, porque realmente se já têm a dificuldade em eliminar estes líquidos, portanto, ao beber mais água, nós acabamos por obrigar um bocadinho o nosso organismo a funcionar no sentido de os expulsar. Portanto, é bastante importante. E, por exemplo, o chá de cavalinha, considera-se que ele tem mesmo benefícios? Porque hoje em dia muita gente vai puxando para essas receitas, não é? Sim. Terapêuticas. Assim, eu, normalmente nas minhas consultas o que eu costumo aconselhar é, no caso das pessoas que têm aqui alguma retenção de líquidos ou que se sentem assim mais inchadas, normalmente assim, ao final do dia quando se sentem mais inchadas, porque acaba por ser todo um acúmulo de atividade no dia a dia, eu normalmente costumo aconselhar esse tipo de chás para experimentarem se realmente funciona, se não funciona, porque isto também vai muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que realmente dizem que sentiram alguma melhora, às vezes essa melhora pode estar associada só ao facto da pessoa ter introduzido mais água no seu dia a dia e não propriamente só por causa de ser o chá de cavalinha. Outras pessoas realmente dizem que não notam assim grande diferença e, portanto, isto vai um bocadinho de pessoa para pessoa. Normalmente, eu costumo aconselhar o chá de cavalinha, quanto mais não seja para a pessoa experimentar, se realmente sente alguma melhora nesse respeito, ou então mesmo só pelo facto da pessoa conseguir ingerir mais líquidos no seu dia a dia. Muito bem. E aqui temos também a Anica Chaves, que perguntou: que alimentos devemos privilegiar para uma boa pele? Olha, aqui para uma boa pele. Vai ser um bocadinho repetitivo, mas é tudo quando são aditivos externos àquilo que os nossos alimentos é suposto terem, acabam por ser constituintes estranhos ao nosso organismo, portanto pode haver alguma reação a esses constituintes no nosso organismo. Portanto, aqui tudo quando são os alimentos mais naturais, normalmente são sempre mais interessantes para o aspecto da nossa pele. Uma vez mais, aqui a água é bastante importante para uma boa saúde da nossa pele. As frutas e os vegetais também vão ser bastante ricos em água, vitaminas, minerais e, portanto, também tudo isto vai estar associado a uma boa saúde da nossa pele. Muitos açúcares de adição, quando falamos aqui numa pessoa que tem um estilo de vida mais... Como é que eu te explicar assim, em que acaba por utilizar muitos estes alimentos no seu dia-a-dia, normalmente também a pele acaba por não ser tão bonita ou tão saudável. E depois também aqui, claro, não nos podemos esquecer que as reações que nós temos na nossa pele, seja alimentos ou não, isto é sempre algo que nós temos que ter algum espírito crítico e temos muito também aquela questão de irmos observando as mudanças no nosso corpo. Pode ser alimentação, pode não ser, e quando nos deparamos que realmente pode ser aqui algo alimentar, também tentar perceber como é que nós podemos, ou a que pessoas é que nós podemos recorrer para tratar dessa questão. No caso aqui da pele em específico, como falava aqui, pode ser algum tipo de alimentação, e aqui já estamos a falar de alguma coisa mais específica, algum tipo de sensibilidade a algum alimento, ou algo externo que não seja a alimentação. É importante aqui procurar ajuda não só do nutricionista, mas também no caso aqui dos dermatologistas, e portanto ter este acompanhamento também para nós conseguirmos identificar qual é que é a razão da nossa pele não estar tão bonita quanto supostamente nós acharíamos que deveria estar. Muito bem. Olha, olá Camila. A Camila perguntou aqui, nossa atual Miss Queen Portugal, quais são os melhores alimentos a ser utilizados em bebidas verdes ou detox? Acho que também há uma variação aí de dietas, não é? Receitas que falam que vai desintoxicar tudo. Será que isso realmente é verdade ou é um mito, Joana? O que você tem a dizer? Qual é a tua opinião como profissional acerca disso? Normalmente o que eu costumo dizer relativamente aos detoxes é o nosso organismo é espetacular e já está perfeitamente preparado para esta questão de desintoxicação. E, portanto, para isso nós já temos os nossos órgãos. Claro que se nós falamos de uma pessoa que não gosta de vegetais, não adora todo o tipo de frutas, e se este tipo de sumos acaba por ajudar a pessoa a consumir a maior quantidade deste tipo de alimentos, é uma ótima estratégia. Se estamos a falar aqui
de fazer estes sumos detox, ou estes batidos detox, como um plano para um dia ou dois, fazer um dia completo apenas destes alimentos, não acho de todo algo que seja viável e saudável. Uma vez mais, como vinhamos aqui há pouco, fazer um dia inteiro ou uma alimentação baseada apenas em vegetais e fruta, acaba por não ser completo. Há aqui uma série de nutrientes que acabam por estar em falta e, portanto, não é de todo a melhor abordagem. Se nós, como falávamos aqui, perguntavam qual é que era o melhor, os melhores alimentos para introduzir nestes batidos. Enfim, um bocadinho de tudo aquilo que nós gostamos, desde algum tipo de vegetais, que, por exemplo, pode ser mais difícil nós consumirmos no prato, na sopa, se nós conseguimos consumir através do batido, porque tem uma peça de fruta associada, ou outro tipo de alimentos associado. Pode ser aqui uma estratégia para nós conseguirmos fazer esse tipo de alimento, qualquer tipo de frutas, de vegetais. Também podemos utilizar especiarias, ervas aromáticas, também aqui algum tipo de sementes que vai também, uma vez mais, acrescentar aqui algum valor nutricional a este tipo de sumo ao batido e, portanto, pode ser aqui uma estratégia para introduzir alimentos que seria mais difícil no nosso dia-a-dia, tendo em conta que lá está aquilo que é as características individuais de cada pessoa. Agora, utilizar este tipo de sumos ou este tipo de batidos verdes como uma estratégia, quer seja para perder peso, quer seja com o objetivo de desintoxicar, não há nada que realmente nos diga com toda a certeza que sim, que é isso que vai acontecer ao fazer este tipo de alimentos. E, portanto, utilizá-lo como algo para fazer desintoxicação ou algum tipo de dieta não é de todo aquilo que eu aconselho, mas sim podemos introduzi-lo numa dieta variada e equilibrada, como um acompanhamento de alguma refeição, algum lanche da tarde, algum snack, algo assim do género, e, portanto, nesse sentido, acho que sim que podemos tirar partido deste tipo de alimentos. Uhum. Quando você fala de açúcares adicionais, não é? Ou seja, aquilo que a gente vai colocar além do que o alimento já nos oferece. Aquelas pessoas que substituem o açúcar convencional, por exemplo, por algum tipo de adoçante, ou aqueles açúcares orgânicos, ou até mesmo açúcar mascavado, o que diferencia aqui entre essas opções? O que você acredita que é mais saudável e melhor para as pessoas? Ok, falamos aqui num ponto interessante, aqui no que é mais saudável. Portanto, realmente, se temos a falar do que é mais saudável, temos a comparar aqui o açúcar branco, portanto, aquele açúcar de cozinha, de mesa, aliás, branco, e o mel, por exemplo. Claro que eu prefiro sempre aqui o mel, porque acaba por ser um açúcar que é naturalmente presente. Aquele mel acaba por ser menos processado do que o açúcar branco e, portanto, tem outro tipo de características mais interessantes do que o açúcar, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Quer seja mel, quer seja o açúcar branco, não deixam de ser açúcares e, portanto, as calorias estão lá todas na mesma. A nível do que é mais saudável, sem dúvida, o mel. Se estivermos a falar de alguma forma específica, algum objetivo nutricional específico, aqui por exemplo o caso das perdas de peso, se substituirmos o açúcar branco pelo mel, acaba por ser um bocadinho idêntico porque vamos ter aqui a mesma quantidade de calorias e, portanto, nesse sentido, não temos benefício. Claro que quando falamos nos adoçantes, também temos que nos focar na questão do que é mais saudável ou não, no que é mais integral ou, aliás, no que é mais processado ou não. E, portanto, a escolha entre um e outro tem isto no pensamento. Aqui o caso dos adoçantes artificiais, temos aqui a falar naqueles... pode ser desde as stévias, que acabam por ser um adoçante artificial, aliás, é um adoçante mais natural, o caso aqui da stévia, tudo quanto são os aspartames e tudo isto acaba por ser mais artificial. Estes sim são um tipo de adoçantes que não têm calorias associadas e, portanto, muitas das vezes utilizadas também aqui em algum tipo de dietas de perda de peso. A questão dos adoçantes também aqui é um bocadinho controversa. Eu prefiro sempre recomendar o adoçante mais natural, portanto, aqui o caso das stévias, quando temos aqui a necessidade de adoçar alguns alimentos, mas também, como tudo, com alguma moderação. Porque também não é algo que seja muito claro, o nível da evidência da utilização destes adoçantes, sempre com moderação. Eu costumo dizer, por exemplo, se é uma pessoa que bebe um café por dia e que prefere, diz que não consegue beber de forma alguma sem ter algum tipo de adoçante. Se o único adoçante que utiliza no seu dia-a-dia for ali no café, uma vez por dia também não me choca assim muito. Mas se nós formos ver e a pessoa bebe 3, 4, 5 cafés por dia e depois ainda faz um chá e também tem necessidade de utilizar mais um adoçante ou outros alimentos que vai fazer no seu dia-a-dia, porque muitos dos produtos dietéticos também acabam por ter adoçantes na sua constituição, seja os iogurtes magros,
seja gelatinas, enfim, toda uma gama de alimentos, acaba por ter também muitos adoçantes. E quando nós falamos aqui, quando vamos fazer a conta ao final do dia, por assim dizer, já consumimos uma grande quantidade de adoçantes e também não me parece de todo o mais interessante. Nós consumimos tantos alimentos com tantos aditivos que não são naturais. E, portanto, é tentar aqui um bocadinho ter o espírito crítico neste sentido também. Muito bem. Olha, temos aqui uma outra pergunta que foi: é verdade que o glicopeno do tomate só é absorvido se este for cozinhado? Ora, em relação a esta, não tenho conhecimento. Nunca foi algo que me surgiu e que eu fosse procurar, portanto não sei responder certamente a esta questão. Mas certamente depois, se quiser ter realmente uma resposta, não é? Basta mandar uma mensagem em privado aí para a Joana, ela também vai aí procurar saber melhor e poder orientar também. Olha, outra questão aqui. Alguns profissionais aconselham barrinhas proteicas. E você, o que aconselha? A questão da proteína também é muito controversa, porque da experiência que eu tenho nas consultas, tenho muita sensação que as pessoas acham que consomem menos proteína face àquela que deveriam comer. E isto é completamente errado. Nós, falando numa alimentação dita normal, em que temos o almoço e o jantar com uma peça de carne ou de peixe, algum tipo de laticínio nos snacks e tudo isto, já temos aqui uma boa quantidade de proteína ao longo do dia que é adequada ao funcionamento do nosso organismo. Depois aqui, quando temos a questão do ser uns snacks com mais proteína ou não, introduzir mais proteína no nosso plano, isso aqui vai estar muito associado àquilo, uma vez mais, que é o objetivo da pessoa. Se há aqui algum objetivo concreto que justifique aumentar aqui o aporte de proteína no nosso dia-a-dia. A questão das barritas, eu costumo torcer sempre um bocadinho o nariz, porque lá está, porque vão ser alimentos que mais saudáveis ou menos saudáveis vão ter sempre aqui uma lista de ingredientes infindável, muitas das vezes. Quando seria muito, muito mais fácil nós, em vez de mais fácil, aliás, mais saudável, mais interessante, em vez de consumirmos aquelas barritas, optar por alimentos que são aqui mais saudáveis. As barritas normalmente têm aqui os cereais na sua constituição, algum tipo de frutos secos, outras nem tanto e acabam por ter bastante açúcar, bastante chocolate e, portanto, essas são as menos interessantes. Seria mais interessante, neste caso, optar pelos tais cereais integrais e colocá-lo com algum outro tipo. E aqui vamos conseguir buscar a proteína, por exemplo, se colocarmos estes cereais com algum tipo de laticínio. Se estivermos aqui a falar, uma vez que aqui as barritas têm sempre aqui algum hidrato de carbono, pode ser os flocos de aveia, pode ser outro tipo de cereal. Portanto, ter aqui a parte proteica na mesma, em que temos os queijos, um ovo, o caso do laticínio, e juntar então aqui algum tipo de hidrato de carbono, portanto, falando aqui nas tostinhas, por exemplo, em algum tipo de pão, algum tipo de cereal, e portanto conseguimos ter aqui alguma proteína na mesma, e uma boa proteína que, falando aqui num ponto de vista saudável, que nós vamos conseguir ir buscar toda a proteína que necessitamos. Portanto, as barritas normalmente eu tento sempre evitar, que lá está, que isto depois é tudo muito pensado e analisado naquilo que é o dia-a-dia de uma pessoa, quais é que são os seus objetivos, e portanto eu nunca digo que não, nunca digo que nunca a qualquer opção que nós possamos ter. Claro que tem que ser sempre muito analisado naquilo que é a realidade de cada pessoa que temos à frente. Muito bem. Bom, continuando aqui no tema geral, né, que a gente estava a falar, já entramos aí nessa ideia também de falar da alimentação ligada aos aspectos físicos, não é? Muitas vezes você acaba batendo na tecla de quais são realmente os objetivos daquela pessoa, não é? E na área MIS em si, basicamente os objetivos acabam, claro que varia de pessoa para pessoa, mas nem sempre não tem aquela ideia de que é para emagrecer, não é? Algo muito por aí. Isso também vai depender de cada jovem, não é? Exatamente. Aqui no caso da Miss, normalmente o objetivo é sempre tornar o corpo uma aparência o mais saudável possível. Portanto, falando aqui, portanto, como falava aqui há pouco, a questão da tonificação, tornar o corpo mais forte e, portanto, isto também, e aqui mesmo fazendo
alusão àquilo que é o Ser-Miss, em palco realmente nós acabamos por ter uma confiança muito diferente quando sentimos que nós estamos no nosso melhor no que diz respeito ao corpo. Portanto, temos um corpo mais forte, um corpo mais tonificado, não só naquela que são as provas mais expostas ao nível físico, portanto as fotos em biquíni, os desfiles em biquíni, mas também naquilo que é a nossa performance, quando sentimos que o corpo está mais forte e preparado para aquilo que são as exigências, falando quer seja num concurso, quer seja noutro tipo de atividades que nós façamos associadas aqui à parte do Ser-Miss. Pensando que também, imagina, num contexto internacional, por exemplo, quando você vivenciou o Miss Intercontinental nas Filipinas, as horas de descanso são poucas, não é? O estresse emocional, ou estar em outro país, longe da família, alimentação diferente, não é? Isso tudo acaba contribuindo também. Sim, sim, sem dúvida. É uma questão, nós temos que rever aqui um bocadinho o nosso dia-a-dia e tentarmos adaptar-nos ao máximo às condições que nós temos, porque é isso mesmo. Acabamos por ter os horários de sono um bocadinho diferentes, a alimentação também acaba por ser bastante diferente. Por norma, nós acabamos sempre pode haver variação do peso, quer seja para mais ou para menos, porque a alimentação é pior, mas também podemos estar mais estressados e aqui a parte emocional estar muito associada também a isto e acabar por fazer com que, com que nós percamos algum peso e é tentarmos dentro das opções disponíveis que nós temos, tentarmos sempre manter as nossas rotinas o mais saudáveis possível e à semelhança daquilo que nós tínhamos antes, neste caso, antes do concurso. Se tivermos a opção de fazer o exercício físico porque nós nos sentimos bem, já estamos habituados a fazer esse tipo de atividade, pode não ser algum tipo de exercício físico mais naquela de nos cansarmos, mas, por exemplo, algum tipo de atividade mais relaxante, yoga, meditação, qualquer coisa que nos ajude nessa situação a relaxarmos um bocadinho mais, porque realmente as emoções estão todas muito à flor da pele neste tipo de experiências e, portanto, nós tentarmos arranjar o equilíbrio entre tudo isto, o nosso bem-estar emocional, físico, a alimentação também ajuda, claro, e tentarmos sempre também adaptar a alimentação tendo em conta aquilo que nós temos disponível. Muito bem. Aqui a Nica perguntou, quantas vezes na semana é aconselhado o sumo detox? Quantas vezes na semana? Isso é tudo muito, muito difícil de responder. É assim, eu costumo dizer, por exemplo, se for, pode ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, todos os dias, por exemplo, utilizando isto numa refeição, não fazer dos sumos detox o plano para o dia inteiro, por exemplo. E uma vez mais tem tudo a ver com os objetivos da pessoa. O sumo detox tanto pode ter só os vegetais com algumas especiarias e uma peça de fruta, pode ter 2 peças de fruta e não ter vegetais, enfim, e já ser mais quase um sumo. E portanto é um bocadinho naquilo que falávamos aqui há pouco da questão do que é saudável e adaptado a cada um. Se nós, por exemplo, podemos fazer aqui umas 2 a 3 peças de fruta por dia. Se num batido quisermos fazer aqui uma peça de fruta com alguns vegetais, já temos aqui uma peça de fruta que consumimos no dia, depois temos mais 1 ou 2 peças de fruta disponíveis para o resto do dia. E pronto, isto depois é uma questão que tem que ser sempre, no caso especial aqui dos sumos, é algo que é muito, muito difícil nós generalizarmos, e eu acho que é realmente aqui algo que deveria ser falado com mais cuidado, porque tem que ser sempre muito acompanhado no que diz respeito a um plano nutricional em que se utiliza este tipo de sumos. Porque... indivíduo, não é? Por isso que aí é fundamental entrar mesmo exatamente. Na nutrição, consulta, não é? Podemos facilmente começar aqui a ter algum tipo de carência nutricional noutro tipo de nutrientes quando este tipo de sumos é mal utilizado, porque quando a pessoa acaba por optar pelos sumos sem recorrer sequer a uma opinião de um profissional, pode muito bem acontecer isto. A pessoa faz durante uma semana inteira os sumos e realmente acaba por ser... bastante intenso para o nosso organismo neste sentido, especialmente se a pessoa tem atividade física, por exemplo, é completamente irreal nós utilizarmos um plano de sumos detox quando temos uma atividade física intensa. O nosso organismo não vai conseguir suportar toda a atividade que tem com tão pouca energia e, portanto, tem que ser tudo muito bem pensado, sempre que... porque realmente são coisas que podem ter repercussões futuras no que diz respeito à alimentação e à saúde do nosso corpo. Pois. E nessa altura já agora, não é, que a gente está a viver com essa situação da pandemia, em relação à alimentação em tempos de Covid, o que é que você aconselha, o que é que tem opinião a dar acerca desse assunto?
Uhum. Tem-se falado muito também no que diz respeito à imunidade neste tempo. E o que nós tentamos sempre, nós, profissionais aqui na área da saúde e especialmente da nutrição, é tentar passar a ideia à pessoa de que a questão da imunidade deve ser mantida sempre, para que o nosso organismo esteja sempre preparado para, o máximo possível para reagir a qualquer corpo estranho com que o nosso organismo entre em contato. E não há aqui alimento X ou superalimento, como hoje em dia se ouve muito falar, que vá ajudar a que nós não contraímos este aqui, o caso do vírus. O que podemos fazer, e aqui sim, ter sempre, como sempre, num dia-a-dia normal, e não só porque estamos aqui nesta situação, tentar termos aqui sempre as nossas defesas bastante suportadas. Portanto, vitaminas, minerais são bastante importantes para mantermos o nosso sistema imunitário sempre funcionante e, portanto, muito mais do que fazer algo muito diferente, porque estamos nesta situação, mas sim tentarmos manter uma vez mais uma dieta o mais saudável possível neste sentido e, claro, tentar manter mais do que nunca a nossa imunidade também pronta para reagir a qualquer corpo estranho que entre em contacto connosco. Muito bem. E, Joana, ligado então a essa vertente também que é o Miss Queen Portugal, não é? Aquilo que a gente acaba sempre transmitindo, a ideia da beleza pelo bem. Exatamente. E a ideia da sustentabilidade, não é? Da promoção da consciência que as pessoas têm que ter com a preservação ambiental e tudo. A gente ouve falar muito, por exemplo, de alimentos biológicos, não é? Muitas vezes até as pessoas se confundem, não sabem realmente identificar no mercado que tipo de alimento realmente é biológico. O que você pode falar acerca disso? Existe um selo que identifica o alimento verdadeiramente biológico do não? O que a gente pode aqui, então, complementar um pouco esse tema da sustentabilidade com a alimentação? Sem dúvida. Aqui no que diz respeito à alimentação e sustentabilidade, faz sem dúvida alguma sentido falar nisso. No sentido em que as escolhas que nós temos a nível da alimentação também vão ter algum impacto a nível ambiental. E, portanto, e uma vez mais aqui a dieta mediterrânica é realmente um tipo de dieta que nós... que promove uns hábitos de consumo mais saudáveis, mais conscientes e, portanto, mais sustentáveis também, porque vai aqui um bocadinho naquilo que é a variedade de alimentos que nós devemos introduzir no nosso dia-a-dia. E não consumir nada em demasia e, portanto, ir aqui um bocadinho a todo lado. Nesta questão da parte portanto, da sustentabilidade, os produtos biológicos também entram aqui também nesta parte. Sim, há aqui alguns selos também que têm que nos ajudam a ter aqui a ideia do que é um produto biológico. Portanto, a sustentabilidade no que diz respeito à alimentação é algo que vai ter um menor impacto ambiental na produção dos alimentos. Aqui também relativamente a este caso e já que falamos aqui neste assunto, por curiosidade de alguém, se tiver o site da Associação Portuguesa de Nutrição, tem um e-book bastante explícito, bastante interessante e também bastante fácil de leitura no que diz respeito à sustentabilidade alimentar, para as pessoas também terem um bocadinho de noção que pequenos gestos que podem fazer no dia-a-dia também vão ter aqui algum impacto a nível ambiental, como aqui o facto, por exemplo, aqui a redução do desperdício alimentar. É sempre, nós devemos ter isso em conta, claramente, quando fazemos as nossas refeições, por qualquer razão, tentarmos aqui aproveitar também as sobras das refeições. Outra coisa que também, especialmente também nesta altura, se está a falar aqui bastante, que é recorrer àquilo que são os produtos locais, de comércio justo, os nossos comerciantes aqui da zona, e produtos da época, porque realmente aqui os produtos da época são produtos que estão mais facilmente disponíveis na altura em que nos encontramos, como estão mais facilmente disponíveis, também existem em maior quantidade, acabam por ser mais em conta, portanto mais baratos. Tem também aqui características nutricionais mais interessantes, porque como são produtos da época, as características nutricionais estão no seu auge, portanto devemos aproveitar nesse sentido. E, portanto, tentamos aqui também ter, e no que diz respeito aqui aos alimentos da época, temos aqui também algum cuidado ou tentarmos consumir com menos frequência aquilo que são os alimentos mais exóticos, ditos assim, que são aqueles alimentos que nós, felizmente, graças à globalização que
que experienciamos, temos facilmente acesso, mas que não são alimentos nossos habitualmente. Falamos aqui no caso, por exemplo, dos abacates, das mangas, as mangas mais exóticas, claro, também temos aqui alguma produção nossa, os açaís, tudo isso são ótimos, são produtos ótimos, mas são tudo produtos que não são nossos naturalmente e, portanto, têm que ser importados. Quando são importados, também temos aqui algumas repercussões no que diz respeito ambiental, portanto, nós temos que trazer esses produtos até nós e, portanto, isso também tem algum impacto ambiental. Claro que tudo quando são os produtos de origem vegetal acabam por ter menos impacto também ambiental e, portanto, daí também a tentativa de nós aumentarmos o consumo deste tipo de alimentos. Os produtos de origem vegetal têm menos impacto na produção e, portanto, vão ser mais protetores do ambiente do que os produtos mais de origem animal. Claro que eles devem perfeitamente fazer parte de uma dieta saudável, mas queremos sim tentar aqui aumentar os produtos de origem vegetal, frutas, legumes, os leguminosos, como falávamos aqui há pouco, e portanto a parte ambiental surge aqui um bocadinho desta forma também. Desculpa lá, pessoal, sabe que o Instagram tem aquela hora certinha, não é? Foi sem querer que a gente, com a conversa, perdeu aqui o time, mas eu já tô chamando a Joana de volta para nossa conversa, pra gente pelo menos também encerrar aqui esse momento e essa conversa bem interessante que eu acho que tem sido ao longo desses minutos, não é? Dessa horinha que a gente teve. Joana já deve chegar aí comigo de novo. Obrigada a todas as pessoas que têm vindo acompanhar, não é? Nesse último tempo. Oi, Joana. Cortaram-nos o pio. Pois é, já viu? Não dá para falar demais. É verdade. Okay. Acho que vamos aqui também finalizar, não é? Essa ideia, e acho que, para mim, pelo menos, acho que está sendo muito esclarecedora essa conversa que nós estamos tendo. Acho que esses conhecimentos mais técnicos direcionados a essa área que você tem são fundamentais e todo conhecimento é bem-vindo, não é? Bom, a gente estava falando acerca, então, da sustentabilidade na alimentação. Vocês conseguem retomar um pouquinho o raciocínio que você está? Sim, já estava mesmo a terminar realmente. Para nós termos aqui um bocadinho mais a ideia que realmente as nossas escolhas alimentares têm, de facto, impacto naquilo que é o ambiente. Portanto, nós, na produção dos nossos alimentos e até que realmente esse alimento chega até nós. E, portanto, nós conseguimos ter também aqui, que foi no ano anterior, algo muito... que como isso promoveu muito aqui a questão do plástico, portanto a nossa alimentação, tentámos também reduzir aqui o consumo de alimentos que têm muito plástico associado e, portanto, uma vez mais vamos voltar aqui a falar da questão do consumir alimentos diretamente do produtor, portanto já vão ter aqui menos plástico associado e, portanto, isto é tudo, está tudo em conjunto, não é? Para nós conseguirmos aqui ter algum cuidado com a nossa alimentação e o impacto que ela tem no ambiente. Eu acho também que é importante a gente trazer aqui uma reflexão, e isso certamente algumas pessoas já devem ter lido, não é? E procurar também esse tipo de orientação. Estamos a falar dessa parte da sustentabilidade, você até há pouco falou também dos alimentos mais exóticos, a gente também não pode esquecer que o que a gente está a viver hoje, infelizmente, também é fruto do homem, não é? Da busca dele por ultrapassar o limite que ele tem de exploração meio ambiente, não é? Que foi o que aconteceu então, lá na China, de buscar esses alimentos mais exóticos, entrar mais na natureza, não é? O risco que isso traz para nós. Eu acho que todo mundo se conscientizar de que os seus atos têm influência no ambiente que nós vivemos, não é? Acho que esse exemplo que estamos a viver hoje em dia é crucial. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Bom, Joana, acho que contribuiu demais conosco aqui hoje em compartilhar um pouquinho aí dos seus conhecimentos. Queria que você deixasse os seus contatos, não é? Dizer onde é que você atende, onde você está, caso alguém que esteja aqui nos vendo tenha interesse, não é? Também de buscar a tua orientação ligada à nutrição. Neste momento, assim, com esta fase improvisada em que nós estamos, ainda não está implementado, mas estou aqui a começar a tentar recorrer aqui à parte das consultas online, portanto, as consultas de nutrição online ainda não está muito
pensado a forma de fazer estas consultas, mas também brevemente vou começar, quando tiver tudo alinhado, vou começar a partilhar também aqui nas redes sociais. Tenho então aqui a página do Instagram, portanto é aquela que normalmente eu mais utilizo. Alguma questão, alguma coisa também que tenham, podem sempre mandar uma mensagem aqui em privado. Entretanto, quando conseguir ter aqui a parte das consultas online mais estruturadas, também partilharei para começar a ter essa opção disponível também. Muito bem. Bom, para quem não sabe, a Joana é de Mafra, não é? Exatamente. Isso, por isso, se tiver alguém aqui nos acompanhando que seja da zona de Lisboa, aí de Mafra, pode certamente mandar mensagem para ela. Acredito que a Joana vai responder com todo gosto a vocês. E, quando possível, não é? Poder fazer aí uma consulta mais presencial, que acho que isso todo mundo também gosta. Sim, claro. E não tem nada a ver, é completamente diferente. É verdade. Eu deixo aqui já o meu agradecimento em nome de toda a organização do Miss Queen Portugal, em nome de todos que acompanharam aqui a nossa live. Para dizer também que vai ficar disponível nessas próximas 24 horas, não é? Para quem queira acessar isso. Caso tenha alguma questão a fazer, podem fazer diretamente a Joana ou deixar aqui no nosso Instagram, que a gente também reencaminha. Nos próximos dias, nós vamos ter lives também com outras figuras aqui especiais do Miss Queen Portugal. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos, não é? Como conciliar os estudos com a área Miss e assim, que estratégias adotar e etc. Não vou revelar a nossa convidada especial de amanhã, porque logo, logo a gente vai publicar o cartaz e espero que todo mundo possa também compartilhar e puxar mais gente, chamar mais gente aqui para participar conosco. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelo convite também. Agradecimento também às pessoas. O quê? Não sei se quer deixar um agradecimento quem acompanhou aqui. Sim, claro, sem dúvida. Muito obrigada aqui pelo tempo que estiveram aqui a ouvir-nos. Realmente é um assunto que tem pano para mangas e que ficava aqui horas a falar. Muito obrigada por terem assistido. Também obrigada aqui ao convite para estar aqui este bocadinho também à conversa sobre um tema que me diz tanto e, portanto, obrigada por tudo. Obrigada também. Obrigada, Inês. Obrigada, Catarina. Um beijinho, pessoal. Obrigada. Olha, um resto de Feliz Páscoa para vocês todos. Amanhã, às 6 horas, novamente estaremos aqui ao vivo, em direto, online, com boa disposição e temas bem interessantes. Claro. Sei que é preciso. Para passarem essa quarentena aí, esses dias que ainda vem pela frente. Olha, um beijinho. Tudo de bom. Obrigada, Joana, mais uma vez. Obrigada.